Bienvenue dans cette émission Plus de 144, une grande émission. Ezaka pona ko informer bino na o nyo surtout elekaka awa na Angola vraiment Plus de 144 eza émission ezo pesa bino ba information ya suivre. Alors lelo Plus de 144 to au la couverture médiatique toujours tant besoin mona ba affiche oyo ezali kaka pona date ya le 6 avril 1921. Oyo bongo Fumuki Mbangu abandaki misala na ye awa na mboka na biso ya baindo awa vraiment na Afrique. Lelo oyo etonga munene ya vuvamu baza ko célébrer yango partout oyo ba défendaka idéologie ya Fumuki Mbangu lelo oyo bango tout baza ko fêter anniversaire oyo ya Nkolo oyo Fumuki Mbangu abandaki misala na ye. Bongo ezalaki le 6 avril 1921, lelo toza le 6 avril 2019. Merci na caméra ya HD wewe na réalisation ya Steve Vita vraiment tozo kota na kati po tolanda milulu neni ezali koleka. Alelo, Vuvamu, Yenge Bantoto, Yenge Muzulu, Yenge Bantoto, Yenge Bantoto, Yenge Muzulu, Yenge Muzulu, Yenge Bantoto. Yenge Tande na bongo tokomi na tango oyo toboyoka mateya na nzela ya motei. Mais uma vez, muito obrigado. E eu quero agradecer toda a gente que se encontra aqui neste lugar. Na verdade, hoje é um dia muito importante, um dia de alegria.
na bosolo ete mokolo malelo ezali bongo mokolo ya tina ezali pe mokolo ya esengo. E eu gosto muito de emprestar esta língua portuguesa, a língua dos colonos que foi nos deixado. Nasepelaka mingi kotefa monoko oyo to lokota oyo ya baputulukeso e bakolomba oyo baniokola biso. Porque é a língua que está a nos comunicar todos nós aqui neste lugar. Pamba te ezali lokota ezali bongo kosangisa biso nyonso baitozali na oyo esika. Assim queriam os colonos, a fim de nós podermos esquecer as nossas línguas maternas e falar a língua deles. Pamba te bakolo balingaki biso tokosala bakota na biso mpona kolanda bakota na bango. E eu incentivo a todos, temos que fazer o esforço de valorizar as nossas línguas. Ngai nazali bongo kokanisa ndolenge baniokolaki pe bapesaki bakota na biso pa. Cada deve fazer o esforço de ensinar as línguas maternas em casa. Moto na moto asengeli koyekola lokota na biso na ndako. Isto é muito importante. Ezali na tina makasi. Porque cada povo tem a sua língua. Pamba te bato na bato bazali na bakota na bango. Por isso, antes de tudo, eu quero agradecer às autoridades do estado que se encontram aqui presentes. Yambo ya maso na kozongisa matondo pe kozongisa matondo mingi na bakonzi ya luyalo bazali awa na hoje. Este que estão a representar o nosso governo. Bango bazali bongo komonisa pe kolakisa governo na biso. E quero também agradecer às autoridades tradicionais que se encontram aqui neste lugar. Pe na kozongisa matondo mingi na bakonzi ya mboka basili bongo kozoma na hoje. Os nossos agradecimentos ao nosso rei que se encontra aqui neste lugar também. Matondo mingi na okumu na biso azali bongo na hoje. Queremos agradecer todas as associações que se encontram aqui presentes. Pe tozongisi matondo mingi na masanga nyonso baeba sangari na hoje. Os nossos agradecimentos vai à sociedade civil. Matondo na biso ekeiti na ba société civile. Vamos assim agradecer os papais, as mamás que se encontram aqui neste lugar. Tokozongisa matondo mingi na batata banengwa pe bandeko basili bongo kozoma na hoje. Por que não agradecer as nossas crianças, os nossos jovens que são o futuro de amanhã? Pona nini te kozongisa matondo na bana na biso to bambasi na biso bilenge bazali bongo pona kolengela lobi. Contudo, eu desejo boas-vindas em nome do nosso Salvador Kimbangu. Na nyonso toabisengeli bino boyei bolamu na kombo ya Mfumu Kimbangu. Yenge Muzulu. Yenge Vantoto. Hoje é Konso. Lelo ezali bongo Konso. Dia 25 mokolo matuku mibale na mitano do 7º mês sanza ya sambo do ano 130. mobumu mokama moko na tuku misato. Este segundo o nosso calendário negro-africano. Oyo ezali bongo lolenge ya manaka na biso ya baindo. Porque muitos já admiraram no seu coração. Mingi bazali bongo komitungisa na mitema mabango. Disseram, oh, mas esta data saiu mais aonde? Oyo mikolo misusu oyo ezali kouta bongo wapi? Nós temos o nosso calendário negro-africano. Biso pe tozali bongo na manaka na biso oyo etali biso baindo. E hoje é dia 7 lelo ezali bongo mokolo masambo de abril ya sanza minei de 2019. Mimbu koto mibale na zomi na libwa. Isto segundo o calendário ocidental. Oyo ezali bongo manaka mibale pona loposo pembe. Calendário grego-romano. Manaka ya ba grego-romain. Este calendário que nos impuseram. Oyo batelaki biso na makasi. Yenge Muzulu. Yenge Vantoto. Yenge Vantoto. Yenge Muzulu. O nosso grande tema na manhã de hoje. Mama likambo na biso ya mokolo. O nosso grande tema na manhã de hoje. Mama na likambo na biso monene ya mokolo malelo. O início das obras de um Salvador. Bobani wa misala ya Mfumu Kimbangu mobikisi. O início das obras de um Salvador. Bobandi wa misala ya mobikisi moko. Yenge Muzulu. Yenge Vantoto. Yenge Vantoto. Yenge Muzulu. Eu quero utilizar uma linguagem que todos nós possamos nos comunicar melhor. Na lingi na sala la lokota moko ete biso nyonso tozala bongo na boyokane malunga. E eu quero ver a presença de todos nós, que os nossos rostos tenham uma grande alegria. Na lingi na mona bilongi ya biso nyonso ezala bongo na esengo. Porque na verdade hoje é um dia de alegria. Na bosola ete lelo ezali bongo mokolo ma esengo. Olha, se fosse no Cunene, conforme estamos a dizer, hoje é dia de alegria, podiam bater palma com força. Soka ezalaki na kunene ndenge bayebete lelo ezali bongo mokolo ma esengo balinga babeta na boko makasi.
Yenge Muzulu. Yenge vantoto. O início das obras de Salvador. Bobandi momisala ya mobikisi moko. Muitos podem perguntar, mas qual é esse Salvador que vai se falar aqui? Miki bakomitu na kwali yopi mobikisi oyo auti. Quantos Salvadores afinal temos no mundo? Tozali na babikisi boni na mokili. Yenge Muzulu. Yenge vantoto. Esta questão faz confusão na cabeça das pessoas. Motuna oyo ezali bongo kotungisa babongo ya bato. Afinal, quem pode ser um Salvador? Zokande nani o alingi kozala bongo mobikisi. Qual é o trabalho do Salvador? Musala nini mobikisi asalaka. O Deus Todo-Poderoso, quando criou este mundo, Tata mokeli babikela mbiso tango akelaki mokili oyo. Ele próprio teve a responsabilidade de dividir os continentes. Ye moko azoki mokani oyo akokabola bongo bamabele. Ele próprio, com a sua ideia, no seu pensamento, teve a ideia de dividir as raças. Ye moko na makanisi na ye azoki bongo lolenge to mayele mokano ya kokabola bongo baloposo. E em cada raça ele colocou, em cada continente colocou uma raça. Na mabele moko na moko asila bongo kotia loposo moko. E ele disse nos primeiros homens: Alobaki na biso bato. olha, se vocês querem se comunicar comigo, Soki bolingi bozala boyo kanini ya malonga. se vocês querem me conhecer melhor, Soki bolingi boyo banga malamu. se vocês querem viver Soki melhor, bolingi bozala na bobo. vocês têm que seguir esta maneira. Esengeli bolanga lolenge oyo. Vocês têm que seguir este caminho. Esengeli bolanda nzela oyo. E isto é que vai fazer com que vocês vivam melhor. Oyo kesala ete bino bozala na bomo ya malamu. Por isso é que ele deu costumes nas pessoas, Yango nde ezali ezaleli ya bato. deu uso nas pessoas. Yango nde ezali bongo lolenge ya bato. Em suma, ele atribuiu a cultura das pessoas. Pe apesaki bokoko na bato. Cada povo tem a sua cultura. Bato na bato bazali bongo na bokoko E na bango. quando vocês deixam a vossa cultura, Tango bino bokotika bokoko na bino. vocês entram na perdição. Bokoti bongo na boyinga makasi. Vocês entram no sofrimento. Bokoti na kati ya pasi. Yenge Muzulu. Yenge vantoto. Yenge Vantoto. Yenge muzulu. Houve um período, Boyoka tango moko. os filhos de Israel Bana ya Israeli. estavam no escravagismo dentro do Egito. Bazalaki bongo na boumbu na mabele ya Egipto. Permaneceram aí durante muito tempo, Bazalaki bongo na tango molai. há cerca de 430 anos. Na tango wana basalaki mibu kama minei na mituku misato. Mas o Deus de Israel, Oyo bazalaki bongo bana ya Israeli. houve um período, Ezalaki bongo eleko. ele escutou a voz dos filhos de Israel. Ayokaki bongo maloba ya bana ya Israeli. É assim que ele preparou o Moisés. Yango wana alengelaki ete Moise. Ele disse: Moisés, vai tirar o meu povo aqui, Alobaki na Moise ete kende kolongola bana na ngai. a fim de poderem sair nesta terra, porque aqui estão a viver mal. Po ete balongwa na esika ye bazali bongo konyokoma. Estão a viver no escravagismo. Bazali bongo na kati ya Tem que boumbu. voltarem na terra prometida. Esengeli bazonga na mboka bilaka. O Moisés fez o seu trabalho. Moise asalaki bongo mosala na ye. Este povo voltou na sua terra. Bato wana bazongaki na mabele na bango. Posto lá em Israel, Bakendaki bongo na Israeli. entraram de novo no escravagismo. Bakotaki bongo na boumbu ya bosika. Desta vez nas mãos dos romanos. Na esika wana bakotaki bongo na boumbu ya barome. É assim que os profetas daquela época israelita Na tango wana basakoli ya tango wana começaram a profetizar que um dia vai nascer um filho que vai poder libertar o Israel. babandaki kosakola ete ekozala na mbotama ya mwana moko akoya kobongo kolongola to kolongola bandengo wana. Porque o Israel espiritual estava livre, Pamba te Israeli ya molimbo ezalaki bongo na livre. mas o Israel físico estava captivado. Israeli ya mosunde ezalaki bongo na kati ya pasi. Estava assim no escravagismo. Ezalaki bongo na kati ya boumbu. É assim que eles profetizavam o nascimento do GC. Yango wana bazalaki bongo kosakola mbotama ya GC. Quando o Jesus nasceu, Tango Yesu abotama veio para libertar o povo de ayaki mpona Israel. koya kolongola bana ya Quando ele Israeli. nasceu, Tango abotama lhe deram o nome de Emmanuel, apesaki bongo kombo ya que Emmanuel. significa Deus no meio deles. Elakisi bongo nzambe kati na O bango. povo de Israel Bana Israeli alegraram-se, bakumisaki disseram que nasceu um Deus no meio de nós, ezalaki bongo mbotama ya nzambe moko que kati na veio bango. nos salvar. Ayaki bongo kobikisa bango. Yenge Muzulu. Yenge vatoto. O povo árabe também tiveram a
mesmo problema. barabe pe bazalaki lolenge Quando moko. entraram na perdição, Tango bakota na libumu veio Maomé, Maomé ayaki disse: vamos retroceder no Deus dos nossos antepassados. tozonga bongo na nzela ya bakoko na biso Levou o povo árabe na salvação. bamemaki bongo bana arabe na lobiko Mesma coisa os asiáticos. lolenge se moko na bazali Quando entraram na perdição, tango bakota bongo na no boumbu escravagismo, na boumbu na verdade o Buda veio. na bosolo buda Disse: olha, nós estamos a sofrer. biso peso que tozali bongo Perdemos as nossas culturas. tobungisaki nyonso oyo Perdemos os nossos costumes. tobungisaki bokoko na biso Perdemos nossos usos. tobungisaki bongo lolenge na Temos que biso. voltar no Deus dos nossos ancestrais. esengeli bongo tozonga na nzela bakoko na biso E hoje a China, os asiáticos estão aí com todo o poder. lelo chine azi bazali bongo na nguya makasi Porque eles compreenderam, temos que voltar nas nossas raízes. pamba te basosolaki ete basengeli kozonga na misisa na Hoje bango. são o grande poder mundial. lelo bazali bongo bato ya nguya Economicamente, politicamente e cientificamente. économiquement politiquement significatement Yenge Muzulu, yenge vantoto Yenge Vantoto. yenge Eles viram que temos um Salvador. bango bamonaki ete tozwi mobikisi Quando um povo entra em sofrimento, ntango bato bakokota bongo na ou o Deus Todo-Poderoso, tata mokele mbiso Ele envia um homem atindaka moto moko a fim de nascer no meio dos homens, atina koya kobotama na para poder vir salvar esses homens que estão perdidos. mpona koya kobikisa baye babungaki Yenge Muzulu, yenge vantoto antes da vinda dos colonos, yambo ya koya ya bakolo os nossos ancestrais viviam melhor. bakoko na biso bazalaki malamu Permaneceram nesta terra dos nossos ancestrais muito melhor. bazalaki bongo na mabele ya bakoko na biso malamu Havia muito amor. bazalaki na bolingo makasi Tudo que eles pediam alcançavam. nyonso oyo basengaka ekokisemelaki Não bango tinham problemas. bazalaki na likambo te Havia uma grande comunicação entre o homem e o Deus. bazalaki na boyokana makasi na moto na nzambe Mas depois da vinda dos colonos, nsima koya bongo ya bakolo a partir dos anos 1481, kobanda 1481 é quando começaram a vir. yango wana babandaki koya Na verdade, encontraram a terra de África cheia de riquezas. na bosolo bakutaki mabele ya afrika ezali etondamaki na ntina bosolo Encontraram o povo de África bem organizado. bakutaki bato ya afrika bazalaki organize Encontraram os nossos ancestrais bem organizados. bakutaki bakoko na biso bazalaki malamu Mas começaram a se perguntar de que forma nós vamos apoderar destas riquezas. babandaki komituna lolenge kani tokoki bongo kozwa bomengo Como é oyo que vamos ser os donos destas riquezas? lolenge kani tokokoma bayo ya kolo mabele Esses homens já conhecem o Deus. bato oyo bayebi nzambe Eles já conhecem o Deus que criou a terra e os céus. bayebi nzambe oyo akelaki mokili oyo Mas de que forma nós vamos apoderar destas riquezas? lolenge kani biso tokozwa bomengo oyo Olha, lá começaram a se organizar. kuna babandaki bongo komilengela Temos que fazer o grande esforço. esengeli tosala makasi Tirar a cultura desses homens. tolongola bokoko ya bato oyo Cultivar a nossa cultura. topesa bongo bokoko na biso Cultivar a nossa religião. tozwa bongo bonzambe na biso Quando eles aceitarem a nossa religião, ntango bakondimela bongo bonzambe na biso eles vão estar embaixo de nós. bakozala bongo na se lotomo na E biso nós vamos tornar-se senhor deles. biso tokokoma bongo bakonzi na bango Nós vamos estar em cima biso deles. tokozala bongo likolo na bango Eles vão começar a depender de nós. bango bakobanda bongo Foi assim que a África sofreu o declínio. tala lolenge afrika ekotaki bongo Entrou o sofrimento. ekotaki bongo pasi Entrou o escravagismo. ekotaki bongo boumbu O povo africano começou a ser vendido. bayindo bakomaki bongo kotekama Foi um momento cruel. ezalaki bongo ntango ya pasi Foi um momento difícil. ezalaki bongo ntango ya pasi Não makasi. podemos imaginar aquele momento em que vendiam os nossos irmãos. tokoki kokanisa te lolenge to na ntango wana batekaki bongo bandeko na O biso povo africano estava a chorar. bandeko bayindo bazalaki bongo na kolela Ai de nós nas nossas terras. ai biso pasi na mabele na biso Nós, os donos dessas terras. biso bakonzi ya mabele oyo Esses homens que vieram nos fazer sofrer. bato oyo baye koniokola biso Esses homens nos trouxeram o sofrimento. bato oyo bakumbeli biso pasi Yenge Muzulu, yenge vantoto Yenge Vantoto. yenge mzulu O Deus Todo-Poderoso, tata nzambe mokolo oyo ye moko akoyelaki Deus de amor,
nzambe ya bolingo ouviu o choro do homem africano, ayokaki bongo kolela ya baindo ouviu o choro do continente africano. ayokaki bongo kolela ya mabele ya Afrika E em 1885, na 1480 quando dividiram esta África, tango bakabolaki bongo mabele a África tornou-se propriedade dos ocidentais. mabele ya Afrika ekomaki bongo mabele ya bamindele Dividiram a África como se fosse fatia de bolos. bakabolaki mabele ya Afrika lolenge na bango Foi mesmo difícil. ezalaki pasi Se mingi apoderaram de África. ezalaki pasi mingi Mas o Deus Todo-Poderoso, nzambe moko o mokunguya Deus dos nossos ancestrais, nzambe ya bakoko na biso escutou o choro dos africanos. bazali bongo koyoka kolela ya biso bango Escutou o choro dos africanos. ayokaki bongo kolela ya Em baindo 1889, na 1889 nasce homem. ebotamaki mokutu moko Este homem tão bonito. moto oyo azali bongo Nasce kitoko bebê tão bonito. mwana moko ya kitoko makasi As pessoas não sabiam qual foi o resultado do nascimento daquele homem. bato bayebaki te kina ya mbotama ya moto oyo Nasceu jovem. botamaki elenge moko Esse jovem, quando nasceu, moto oyo to elenge oyo ntango abotamaki na verdade, ele nasceu numa família cristã. na bosolo abotamaki na libota moko ya bakristo Vamos aceitar isso. tokondima yango Porque a África já estava cristianizado. pamba te mabele ya Afrika etondamaki na kristianisme Toda a África já estava cristianizado. mabele ya Afrika etondamaki na kristianisme Outra parte dos nossos irmãos eram islamizados. ntango mosusu to mabele mosusu bandeko na biso bazalaki bongo na te na Mas a islam maioria parte dos povos africanos eram cristianizados. na boyike mingi bazalaki bongo na ngambo ya É kristianisme assim que este jovem nasce numa família de cristãos. yango wana elenge oyo akobotama bongo na libota ya Os bakristo. seus pais eram protestantes. baboti baye bazalaki bongo baprotestant Este homem, quando nasceu, começou a mostrar maravilha logo no seu nascimento. elenge oyo ntango abotamaki alakisaki bongo pole na kati ya bolingo Começou a mostrar sinais abandaki bongo kolakisa bilembo de que dia, na verdade, tem trabalho muito grande à frente. pamba te mokolo moko liboso ezali na makambo moko ya makasi ya kosa Este homem foi crescendo. mwana oyo akokola Quando cresceu, akokola chegou o momento, ekomaki na ntango escutava uma voz. abandaki bongo koyoka mongongo Esta moko voz que lhe dizia: é chegado o momento mongongo oyo ebandaki koloba ne ete ekomi na ngonga em que você tem que fazer o seu trabalho. esengeli kosala mosala na Tens yo uma missão muito grande. ozali na mosala makasi E este jovem dia pensou em ir para a cidade. elenge oyo akanisaki kokende bongo na site Saiu na sua aldeia onde vivia. alongwaki bongo na mboka na ye kuna abandaki bongo kozala Quando saiu lá em Camba, foi na cidade, ntango alongwaki bongo na mabele ya nkamba na akende bongo na procura de bom emprego, akendaki bongo koluka mosala a malamu fim de poder sustentar a sua vida. mpona koluka bongo kobongisa bomoi bwa ye Posto lá na cidade onde que ele pretendeu ir, kokende kuna na mboka oyo to na vili kuna arranjou emprego azwaki bongo mosala numa empresa que se chamava Oleria do Congo. azwaki bongo mosala na empresa moko ebengamaki wileri kongobel Começou a trabalhar nesta empresa. bandaki bongo kosala na eteni ya mosala wana Trabalhou o primeiro mês. asalaki sanza ya yambo Como de hábito, todo homem que trabalha merece salário. lokola ezaleli moto nyonso asalaka asengeli kozwa lifuti Quando chegou o fim do mês, ntango ekomaki bongo na suka ya sanza todo mundo ficou à frente da empresa, bato nyonso bazalaki bongo liboso ya empresa diante do chefe financeiro, liboso ya bakonzi baye basimbi bongo bombombi a fim de poder receber os seus salários. mpona kozwa bongo lifuti na ye Esse chefe financeiro estava a chamar de cada um. mobombi mosolo oto mofuti abandaki bongo kobenga moto moko Começou a chamar de cada um, recebia o seu envelope. abandaki bongo kobenga moto moko na tina ete kozwa E bongo quando todo mundo acabou, ntango bato nyonso bakosila o Kimbangu não ouviu o seu nome, kimbango azwaki ayokaki bongo kombo na não ye escutou o seu nome. ayokaki bongo kombo na ye te Foi reclamar. akendaki bongo koreklame Chefe financeiro, eu não escutei o meu nome. nga nayokaki kombo na nga te Todos receberam o envelope, eu não recebi o meu bango nyonso envelope. bazwaki bongo bafuti na bango nga nazwi yanga O chefe financeiro disse: olha, esta assinatura aqui é de quem? Você que assinou aqui recebeu o seu envelope. chef financier alobaki ete mokolo to ezali awa ezali ya nani
Kimbangu disse, não, eu não recebi o envelope. Kimbangu alobaki ete nga nazwi eloko. Não recebi o meu salário. Nga nazwaki lifuti na nga O te. chefe financeiro disse, não, você já recebeu. Chef financier alobaki ete yo si ozwaki. Kimbangu ficou cansado, Kimbangu azalaki bongo na bulemu. voltou em casa. Azongaki bongo na Começou a trabalhar o segundo mês. bandaki bongo kosala na Aconteceu a mesma coisa. Trabalharam no terceiro mês. basalaki na sanza O misato. Kimbangu, no fim, quando todos começaram a receber o salário, Kimbangu na suka tango bato nyonso bazalaki bongo kozwa lifuti. todo mundo escutou o seu nome. Bato nyonso bayokaki bongo bakombo na bango. Mas o Kimbangu não escutou o seu nome. Kimbangu ayokaki bongo kombo na ye. Foi reclamar de novo. Akendaki lisusu mpona koreklame. O chefe financeiro disse, não, você já assinou. Yo si otiaki mokolo to. Os amigos que viviam junto com o Kimbangu Bandeko to baninga bazalaki vieram elongo. fazer intervenção. Bayaki bongo kointervenir. Disseram, não, chefe financeiro. Balobi ete te. Este homem vive conosco. moto oyo afandaka elongo na Ele biso. não recebe Ye salário. azwaki lifuti na ye te. Tens que ver a causa dele. Tika botala mokano na O ye. chefe financeiro disse, ele já recebeu. Chef financier alobaki ete ye asi azwaki. Kimbangu, desesperado, voltou em casa. Atonda masaka bongo na pasi na motema azongaki na ndako. Com os amigos disseram, olha, não sei o que é que vamos fazer. Baninga balobaki ete toyebi te nini tosengeli O tosala. Kimbangu disse, este trabalho para mim não está a dar bem. Kimbangu alobaki ete mosala oyo ezali kosimba susu te Eu po. tenho que voltar na minha aldeia, Esengeli nazonga na mboka na ngai. cuidar da minha família, Nabatela libota na ngai. cuidar dos meus filhos. Nabatela bana na ngai. Yenge Muzulu, Yenge vantoto. Yenge Vantoto. Yenge mzulu. Por que é que o Salvador vem? Pona nini bobikisi? Qual é o trabalho que o Salvador faz? Pona nini mosala nini Mas bobikisi? hoje em dia os negros, a consciência já não está mais no lugar. Kasi lelo baindo bazali bongo na kati ya boyinga. A consciência dos negros não está mais no lugar. Bongo ya baindo eza lisusu na esika te. A consciência de negros hoje em dia podemos comparar como se fosse um louco. Muitos negros, na sua consciência, já não está mais no lugar. Pamba te bongo ya baindo eza lisusu na esika te. Ele quando entra, por exemplo, nas grandes lojas Shoprite, Tango mosusu bakokota na bawenza minene na ele vai comprar produtos importados. bakosopa bongo bilei oyo ezali importe. Carne importada, Misuni ya importe. frango importada. Soso importe. Tudo que foi criado na base de produtos químicos. Nyonso oyo esalemaki na baproduit E chimique. quando ele está a sair nesta loja, Tango ye azokolinga na wenze wana com seus sacos, mpona nasaki na ye ele está a pensar que comprou boa coisa, azali kokanisa ete azobilwa biloko com matunda. todo orgulho, Na lolendo nyonso afinal é doença que ele está a levar em casa. nzoka nde ezali bongo bokono azali É doença que ele está a levar em casa. bokono azali bongo kokumba na E quando ndako. começar a lhe complicar, Tango bandi bongo kotungisa ye depois começa a apanhar feiticeiros, abandi bongo kobikola bandoki sem saber que ele está a se alimentar mal, kozanga koyeba ete azali bongo kolia mabe sem saber que ele está a beber mal. kozanga koyeba azali bongo komela mabe Yenge Muzulu, enge batoto Alelo, moto Vuvamu, moto tia Muyapemba Kalunga, ezalaka Yenge Muzulu, enge batoto Yenge Vantoto. Tínhamos muito a falar. tozalaki na mingi ya Na koloba verdade, esse é o dia da alegria. asolo ete ezali Mas kokola seguindo o nosso tempo, kasi kolandela o ngonga nosso tempo é escasso. lola ngonga na biso ezali Por mope isso, quem tem ouvidos para ouvir, oba oyo baza na mato ya koyoka coração para guardar, motema kobomba a força para trabalhar, makasi ya kosalela findamos assim em nome do Rei tosusi bongo Kimbangu. na komba kumikimbangu.
Lina unu lumuru tembo mutaleni kale kyali ko tufatakale tumuluko kiesi Dela bongo le rengo ko ya isengo moko dela na mawa toza na isengo biso baso kanukali mundele ndombe ko toza na lokala mundele ndombe te lobelo luze mundele ndombe kwata kafuasa yo moko webi amindele ndombe batozi solala eti kumwe kwa ndombe situkala kipumuke tokala sisi to dila sinda dimoshi tokala mika mambo baleka bakimbo Jisala indo esengeli bongo toza na bomoko pe toza na bongo lokola bapali ya mwa tolela esika moko tola la esika moko pe tola mundele esika moko Kebato na metoto lokto bakala kombo ya papa kimbango ya pamba tene toto ye banzambe tinga yaki aya kosala nini na mokili oyo. Não vamos só pronunciar o nome do Kimbangu, mas temos que compreender Deus enviou por quê. Poto yeni yango ke ba profeta na kala na mikili wana batinda ki bango na misala yango bazali na mikili na bango. Balongoke, Alléluia. Vous vamos, religion africaine, Bouya Pembakalunga, Bouya Balongo Pembakoko, Bouya Kumukimbangu, Yenge Muzulu, Yenge Bantoto. Nde tozongesili banso matondo su ya mingi koleka kolandela lisusu lolenge oyo tosili bongo na komona ya mingi na tina bokundoli bongo milulu na biso ya bobandi misala ya Kimbangu pe na kutika na biso ya bivuka tokosala lelo na tina kotonga misala Pembakalunga nde na yango matondo ya mingi ya bi tozongisi pamba te tomoni vula te tomoni nyonso wana te nde na tina wana penza tika ete tata mokili balongo mpe bakoko bapambola banso na kombo ya Kimbangu ya matabise. Conforme que acabamos de ouvir aos nossos anúncios pelas congregações, ete na milulu ya biso ya bokundolo 98 ya bobandi misala ya Kimbangu mwalelo a nossa atividade comemorativa do início das obras do Senhor Kimbangu, que é o dia de hoje, ete ekosangana bongo na kutika ya bivuka na biso nyonso leteni ya Luanda vai conjugar com a nossa colheita de todas as congregações de Luanda. elembo na biso kobanda misala elongo na Kimbangu. O nosso Senhor tem que começar o início da obra junto com o Senhor Kimbangu. Balongoke, esengote. Nekutika na biso tozosala lelo ya bivuka. A nossa colheita de hoje das congregações ezali na tina monene. é muito importante. Ezali motuya makasi. É muito importante. Mamba ezali bongo na tina mabongisi tozali na yango ya kosomba esika to lopango ya monene oyo tokotonga bongo siège ya lisanga na biso awa na Luanda. É para comprar um terreno onde que vamos construir a sede social nacional de Angola. Basusu baloba ete bongo kalakala na vuvango ezala na baterrain te na Luanda. Os que vão se perguntar, há bastante tempo vamos nunca teve um terreno em Luanda? Ingeta toza nango tozala nango wana. Sim, e falta daquilo. Toza nango tozala nango boyebi na bisika boyebi. E temos que, vocês sabem onde existe? Balongoke kasi esengeli sikoyo ya munene makasi koleka tokoma na yango oyo tokotonga bongo kilongo ya monene oyo ekosangisa bongo bivuka to mpe biso paso kati na religion africaine awa na Luanda na mabela Angola. É preciso que tenhamos uma grande sede a fim de juntar e reunir todas as congregações de Luanda. Yango wana ezosenga bongo misolo ebele mpona kosomba bongo esika wana. Por isso está a pedir muito dinheiro para cumprir, para ajudar este trabalho. Nde misolo ezosenga eza bamilio bakwanza ebele. É preciso de milhões de kwanzas. Balongoke.